Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então o que aconteceu, né? João ele foi no futuro, ele viu o arrebatamento e depois ele viu as pessoas que deram a vida. Então cada pessoa é uma congregação, cada pessoa é uma igreja, para ser mais preciso. Tem a igreja que faz parte de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas pessoas é uma dessa igreja. Ela tem essas obras que compõem a igreja. A única que não faz parte da igreja é só a noiva. A noiva não faz parte dessas igrejas. Porque a da Filadélfia está falando daquele que está aguardando a palavra do Senhor com sua pouca força. Quer dizer que essa pessoa ela tem pouco entendimento, ou até muito, sei lá, depende, mas ela está se esforçando para obedecer aquilo que ela consegue. Então ela é a igreja da Filadélfia, porque ela sabe que o arrebatamento está perto. Então está obedecendo como pode. E a da Laodiceia é simplesmente aquela que não está fazendo nada, sabe um pouco, mas não obedece nada do que sabe. E quando der o arrebatamento e sofrer aquela tortura, ela vai ter que o quê? Inclinar na hora. Se ela inclinar para a carne é morte, e se ela inclinar para a vida é vida. Simples assim. E como ela vai fazer isso? Dando a vida. Na hora da tortura é que ela vai inclinar se realmente é para o eterno, se realmente é para a carne. Dentro do jogo ela vai inclinar se é para o eterno, se é para Satanás. Então a Laodiceia é basicamente isso. A igreja que vai ficar no arrebatamento. Lembrando que igrejas são pessoas. E João ele está falando que ele viu tudo isso. Ele viu o dia do Senhor, que foi o arrebatamento, e ele também viu o dia do Senhor, que quando se formou depois do mar de vidro, basicamente. Ele viu tudo, ele viu as pessoas que deram a vida e também ele já viu as pessoas que morreram. Então basicamente você está aqui e nem sabe. Agora ele está voltando no passado para ver as coisas que aconteceram no passado. Voltando. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então você tá vendo aqui? Ele olhou uma porta aberta no céu, né? E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo disse: Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então, basicamente, João ele viu o arrebatamento, a trombeta, né? E tá lá de cima observando as coisas aqui embaixo. Logo foi arrebatado no espírito, tanto lá embaixo como lá em cima, né? Ele tá nos dois âmbitos. Logo foi arrebatado no espírito, ou seja, ele foi arrebatado no Espírito Santo. E eis que um trono estava posto no céu. Trono não tem nada a ver com essa cadeirinha, trono ele tá falando de corpo. E um assentado sobre o trono, ou seja, uma pessoa estava dentro do trono. Dentro do trono quer dizer o quê? Uma alma estava dentro de um corpo. Entenderam, né? Nós usamos corpo terreno, corpo feito de barro. Lá em cima, que seria no céu, eles usam tronos, quer dizer o quê? Corpos glorificados. Simples, né? E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. Quer dizer que ele tinha muitas cores. E também a jaspe sardônica ele está representando tanto o Velho Testamento como o Novo. E também representa as pessoas que foram arrebatadas e as que ficaram. Porque João ele foi no futuro e viu, ele só está contando como se fosse uma retrospectiva. Ele foi para o futuro, viu tudo, depois voltou para o passado e está contando de novo a mesma coisa. Só que agora com outras palavras. Jaspe, Velho Testamento, sardônica, Novo Testamento. Jaspe, arrebatamento, sardônica, quem ficou no arrebatamento. Jaspe, quem morreu no leito, e sardônica, quem vai depois do leito, no caso seria arrebatando. Vocês entenderam, né? Ele está representando tanto o passado como o futuro. E o arco celeste estava ao redor do trono, ou seja, o Espírito Santo ou a palavra estava em volta da pessoa, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Esse 24 tronos aqui também está falando de corpo, mas ao mesmo tempo ele fala de gerações. Não que necessariamente existiu só 24 gerações, mas ele está falando que apareceram 24 pessoas nessa terra que compôs a geração. Não tem nada a ver com duas testemunhas que vai aparecer depois do arrebatamento. Isso daí também é enganação de Satanás. As duas testemunhas antes do arrebatamento é o Espírito Santo e a palavra, e depois do arrebatamento é esses dois canais, e no arrebatamento também é a pessoa que está ouvindo o canal e a palavra. Então, duas pessoas. Vocês estão testemunhando o que o canal está falando, e vocês estão testemunhando tanto fisicamente vendo, é isso, ó, fisicamente vendo. Ó, e ele fala: E vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. As vestes brancas são as obras, e a coroa de ouro é a palavra do Eterno. Então ele quer dizer o quê? Sobre a mente da pessoa, sobre o entendimento da pessoa, tinha a coroa, tinha a palavra. E as vestes brancas, as vestes de linho fino, são as obras que a pessoa praticou. Então, durante esses 24 tronos, essas 24 gerações, que teve durante 6.000 anos, foram as gerações das pessoas que foram se renovando dentro da palavra. E do trono saía relâmpagos, ou seja, os anjos, trovões e vozes.
trovão é o próprio Eterno falando e as vozes são as outras pessoas acompanhando. Não que eles estão falando a mesma coisa, mas lembra que deu arrebatamento, então significa que tem pessoas lá em cima. Tem os anjos vindo compor o que o Eterno está mandando, quer dizer, pedindo. Tem o próprio Eterno falando e ao mesmo tempo tem vozes ali falando, que são outras pessoas. Lembra que tem os 24 anciões? Tem as pessoas que foram arrebatadas também. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos do Eterno. Então ele está falando que cada lâmpada é um espírito. Cada lâmpada é um entendimento, para ser mais preciso. Ele está falando que são 7, então significa que veio 7 gerações ou 7 entendimentos que o Eterno trouxe na sua frequência. Como assim na sua frequência? De Adão e Eva foi um entendimento. De Adão e Eva até Noé foi um entendimento. De Noé até Abraão, um entendimento também, 2. De Abraão até Moisés, outro entendimento que veio. E de Moisés, não sei até quem, vários outros tipos de entendimento que veio, até que parou em Yahushua. E de Yahushua até o presente momento, antes do arrebatamento, é um entendimento só. Então de Yahushua até esse vídeo mais pra frente, que no caso seria até de Yahushua ao arrebatamento, é um entendimento que está rolando. São 2 entendimentos no tempo que a gente está, que vai se transformar em um. Como? Vamos explicar de uma forma simples. Tem 2 entendimentos no tempo presente. Um entendimento é a pessoa se preparar para o arrebatamento não para ficar, e o outro entendimento, que faz parte do 7º, mas ainda não é ele, é o entendimento de quem vai ficar no arrebatamento. Basicamente isso. O primeiro entendimento, que seria o 6º, ele é para a pessoa se preparar, começar a se santificar, se preparar para subir, corrigir as suas obras. E o 7º entendimento, que está dentro do 6º ainda, é aquele entendimento do quê? Ah, tá vindo uma guerra aí, né? O arrebatamento ainda tá longe, vou estocar um alimento aqui em casa. Quando der o arrebatamento, é aí que esse 7º entendimento entra, que é o entendimento de fiquei para trás e preciso dar a vida. Basicamente isso. Você vê a pequena confusão. Por isso que João fala que o arrebatamento é na última trombeta, basicamente. Quer dizer o quê? Nós estamos na 6ª e quando der a trombeta 7ª é aí que a gente sobe para começar a 7ª a tocar. Porque a trombeta não é tipo e acabou. Não, a trombeta significa vozes. Então quando tá tocando uma trombeta significa que são pessoas falando. Então significa que desde Yahushua até o presente momento estamos tocando ainda a 6ª trombeta, porque nós estamos falando as palavras de Yahushua. Quando a trombeta terminar de soar, que no caso as pessoas falarem isso, é porque elas foram arrebatadas, né? Aí agora tá começando outra trombeta, que no caso é a trombeta de dar a vida. Então quando tiver gente falando, ainda vai ter o quê? O negócio soando. Aí o que acontece? Satanás traz o filme, onde os caras pegam uma cornetinha, olha, isso daqui não é trombeta, isso daí é interpretação humana que engana as pessoas. As pessoas acham que o arrebatamento é o quê? Vai soar um som do além e simplesmente a pessoa vai ouvir esse som do além e vai subir. Aí fica a pergunta, alguém ouviu as outras trombetas antes? Alguém ouviu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a 6ª? Alguém ouviu? Não, porque as trombetas são entendimentos. Então quer dizer o quê? Na primeira trombeta as pessoas falavam um entendimento só. Na segunda trombeta, outro entendimento diferente da primeira. Na terceira, outra trombeta. Até chegar na 6ª. A 6ª trombeta, que está também na 7ª, é o entendimento do quê? Se preparar para ser salvo, se preparar para o arrebatamento, é o que está sendo proclamado. E quando der a 7ª de fato, é o quê? É o se preparar para dar a sua vida, se congregar para a última batalha, mas do lado do Eterno. Então o que acontece? Interpretação da teologia. A teologia vem e acaba com uma pessoa que não tem discernimento nenhum. Porque os olhos dela foram cegos. Quer dizer o quê? Não tinha entendimento. O entendimento dela era trevas. E havia diante do trono como um mar de vidro. Ou seja, João está falando o quê? Que tinha o trono, o corpo. O trono não tem a ver com cadeira. O trono é o corpo. Está falando que na frente do Eterno, na frente de Yahushua, na frente dos anjos, dos anciões e todas as pessoas que estavam lá na frente, estava o quê? O mar de vidro. Então ele está falando o quê? Que deu o arrebatamento, as pessoas foram levadas. Depois do arrebatamento teve as pessoas que deram a vida e também foram levadas. E por fim sobrou as pessoas que negaram Yahushua e outras que morreram em pecado. Essas que vão aparecer no mar de vidro para serem julgadas e condenadas para toda a eternidade. Semelhante ao cristal, que na verdade deveria ser crisol. E por que fala semelhante ao cristal? Porque é só vocês entenderem, né? A alma tem corpo? Não, então significa que a alma é o quê? Transparente. Então ele está falando que o mar de vidro é as pessoas transparentes porque elas não têm corpos, elas translúcidam ali. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos. Cheios de olhos seria o quê? Olhos humanos? Não, entendimento. Quer dizer que esses animais, eles estavam lá desde Adão e Eva até o mar de vidro, e ele sempre trouxe o quê? Entendimento.
entendimentos variados também. Isso também representa as próprias pessoas. Todo mundo estava cheio de entendimento da palavra do Eterno. E por diante e por detrás. Ou seja, pessoas na frente do trono, do corpo ali de Yahushua, e pessoas atrás do corpo de Yahushua. É basicamente isso. Yahushua está ali no meio, e tem pessoas na frente dele, e tem pessoas atrás dele. Dá para entender isso daqui, né? De jeito bem literal. Como é que as pessoas não entendem isso? E o primeiro animal era semelhante a um leão. Então ele está falando que a primeira versão que o Eterno veio nesse mundo, ele veio só com a voz. E o segundo animal semelhante a um bezerro. Então ele quer dizer o quê? A segunda versão que o Eterno veio aqui, ele veio na forma de sacrifício, basicamente isso. E o terceiro animal tinha o rosto como de homem. Aí quer dizer o quê? O Eterno ele só falava com as pessoas. Lembra de Adão e Eva? O que o Eterno fez? Só falou. Não come do fruto aí. Aí deu errado. Aí depois ele trouxe na segunda versão o sacrifício, que era um cordeirinho. Também não estava adiantando muita coisa porque as pessoas estavam se aproveitando disso para continuar no erro. Aí o que aconteceu? Agora ele está vindo na geração do quê? Homem. Lembra de João que fala que o verbo se fez carne? Então é isso que ele está falando. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Agora significa o quê? Que quando Yahushua deu a sua vida, ele mandou quem? O Espírito do Consolador. O Espírito do Consolador não tem corpo aqui nesse mundo, então ele é como se fosse uma águia voando, ele está em todo canto aí. Ele só não está mais agora porque ele foi levado, né? Mas em outras palavras, se você estiver ouvindo antes do arrebatamento, que eu espero, né? Significa que o Espírito Santo está do seu lado. Ele está vendo o que você faz, ele está ouvindo o que você faz, ele ouve os seus pensamentos. E se você está pecando, ele está bem do seu lado observando tudo isso. E para observar, ele fala, águia voando. Então significa que todos aqueles que estão com o Espírito Santo, eles estão aonde? Voando. Não falou uma águia no chão, não falou uma águia na terra, falou voando. Então significa que a alma da pessoa que está batizada no Espírito Santo, ela não está mais na terra. Ela está nos lugares celestiais, que fica onde? No céu. Então ele está falando que todo mundo que tem o Espírito Santo, a alma dele já não está mais na terra, mas está lá em cima voando com ele. E quando der o arrebatamento, basicamente a alma só vai mudar para onde estava. Como se fosse um teletransporte, né? A pessoa ela estava no ponto A e tinha um ponto B, só saiu do ponto B para o A. Basicamente isso. E os 4 animais tinham, cada um 6 asas. Ou seja, 6 asas quer dizer o quê? Cada animal tinha um tempo nessa terra, 6 tempos, para ser mais específico. Cada asa representava um tempo que o anjo estava fazendo aqui, ou o entendimento estava fazendo aqui. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, cheios de entendimento. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo é o Senhor Eterno, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então quer dizer o quê? De todo esse tempo aí, o Eterno ficou passando 6 anos de entendimento aqui nessa terra. O 7º é o descanso, quer dizer, é o último entendimento que vai ter. E quem não está nessa santidade que era para ser esse entendimento, basicamente vai ter que ser santo na base da surra, né? Que nem uma criança mal levada, aonde ela apanha para aprender o que é certo e o que é errado. Que no seu caso é realmente lamentável, né? Porque em outras palavras, você poderia ter saído dessa condição, mas não saiu porque era um menino levado. Levado pelos outros. Vocês não sabem nem o que significa menino levado, né? As pessoas isso daí pro mal. Não, quer dizer que o menino, ele é levado pelo entendimento de outras pessoas. Alguém diz, a criança levada vai. Basicamente isso. E quando os animais davam glória, ou seja, obediência, honra e ações de graças, também obediência, ao que estava sentado sobre o trono, o corpo, ao qual vive para todo sempre. Ele está falando que quem está sentado no seu próprio trono vai viver para sempre. E também existe o trono para honra e o trono para desonra. O trono para honra é o céu, vai viver eternamente lá. E o trono de desonra é o inferno, o lago de fogo, vai viver para sempre lá dentro. Os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre. Adoravam quer dizer obedeciam, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, ou seja, quando a pessoa estiver lá em cima, ela já não precisa ter mais um entendimento que é passado aqui nesse canal, porque agora a pessoa ela vai prostrar total obediência. Então significa que aquilo que ela tinha como coroa, né, vai basicamente devolver para o Eterno. Isso por quê? Porque Yahushua disse que nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E não só como isso, mas como o Eterno transformou o homem em árbitro. Então significa que o homem ele tem poder de escolher o futuro dele. Se ele inclina para o Eterno, ele está usando o seu poder de árbitro para dar favor ao Eterno sobre a sua vida. E isso vale ao lado contrário. Se ele inclina para Satanás, ele está dando o seu poder
a autoridade que o Eterno deu para ele, para Satanás. Por isso que Satanás age na vida das pessoas que deixa. Aí quer dizer o quê? Agora que o homem ele foi transladado, ele não precisa mais dessa autoridade e nem tampouco dessas palavras, né? Começar a expulsar um demônio ali, não precisa mais. Basicamente ele vai tirar o coroa, o entendimento, né, a palavra, e vai dar para o Eterno. E o Eterno vai ressubstituir aquilo por outra coisa. Porque nesse canal, se você pelo menos estivesse antes, você entenderia que existe a autoridade do Espírito Santo nessa terra. Quando vê um demônio, você expulsa no nome de Yahushua Hamashias. Lá no céu não existe mais expulsar demônio, porque demônio não existe lá em cima. Então significa que você vai despojar esse entendimento, vai tirar essa coroa e dar para o Eterno. Para ser algo mais simples. Vai que tem uma pessoa que é muito dramática aí, né? E continuando. Digno é, Senhor, de receber glória. Glória significa obediência. Honra e poder. Poder é a palavra. Porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Lembrando que o homem é árbitro dessa guerra, então significa que o homem simplesmente escolheu o Eterno como soberano de tudo. O árbitro deu tudo para o Eterno. Basicamente isso, por isso que ele tirou a coroa. Lembrando que a coroa é a palavra. Retomando a leitura. E vi na destra, destra é direita, para quem não sabe, né? Destra significa direita, do que estava sentado sobre o trono, ou seja, sobre o corpo, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro é literalmente Yahushua e Espírito Santo. Porque vamos explicar. Espírito Santo não é Yahushua e Yahushua não é Espírito Santo, para vocês entenderem. O Eterno é um, Espírito Santo faz parte do Eterno e Yahushua faz parte do Espírito Santo e do Eterno. Como assim? Que loucura é essa? O Eterno é o Eterno, o Espírito Santo é a voz do Eterno e Yahushua é a palavra do Eterno. E por que que o livrinho é Yahushua e Espírito Santo? Porque dentro do livrinho tem a palavra e também tem a voz do Eterno lá dentro. Basicamente isso. Só muda que é uma voz contida em letras. Entenderam? E o selo significa que estava selado com algum entendimento. Tinha Adão e Eva. Adão e Eva estavam com entendimento do quê? Putz, já era, a gente pecou aqui, agora vai ter que viver nesse mundo. Mas eles tinham entendimento do quê? Se nós obedecermos, no futuro ele vai mandar salvação. Aí depois veio outro entendimento, possivelmente Noé ou Abraão, aonde Noé ele tinha um entendimento, que o Eterno passou para ele, estava selado naquilo. O Eterno vai destruir o mundo. E depois que teve a destruição, começou o quê? Abraão. Quem é o Eterno nessa história? Porque todo mundo se prostrava perante o sol, a lua, barro, pó, cinza, coisas inúteis. Abraão não sabia. Aí quando o Eterno deu o entendimento, ele selou ele com outro entendimento. Então você vê que passou um selo, ou 2, até Abraão, ou um só. E depois a gente vai acontecendo outras coisas até chegar no selo de Yahushua, que foi quando ele abriu, né? Porque antigamente, por mais que o Eterno falasse com o homem não tinha capacidade de entender o que o Eterno estava falando. E quando Yahushua veio, ele abriu esse selo, significa que ele tirou algo que estava selando o entendimento do homem, que era Satanás. E agora nós estamos basicamente no 6º selo de novo, né? A trombeta, pra você ter uma ideia. 6º selo para o 7º. Aonde está aberto esse selo, significa que todo mundo agora consegue entender. Só não entende quem realmente não quer. E o 7º selo vai ser aberto por causa desse canal, porque através desse canal a pessoa entende o que é certo e o que é errado. Ela consegue analisar a vida dela e entender, nossa, eu fiquei por causa disso, realmente eles estavam certos. Mas agora, pelo selo estar aberto, significa que eu consigo entender o quê? Para dar a minha vida. O 6º selo era o entendimento para a pessoa parar com o pecado. Não deu certo, porque alguns ficaram. Então abriu o 7º selo, que é o quê? Eu posso ser salvo dando a vida, mas através disso vai ser por dor e sangue, e a dor e sangue significa eu ser torturado, e depois disso eu vou para dentro de um jogo, e se eu vencer esses dois, ganhei. Basicamente isso. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então aí você está vendo, né? Quem é digno de compreender a palavra e entrar dentro de um desses selos da salvação? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem de olhar para ele. Então você está vendo, né? Ninguém no céu, nem na terra, que é o corpo, e nem debaixo da terra. Para quem fala que inferno não existe, né? Poderia abrir o livro e nem olhar para ele. Então quem estava na terra não conseguia nem olhar para a salvação, e quem estava debaixo da terra morto, como Satanás, não tinha nem como, né? E os próprios que estavam lá em cima iam olhar para quê se já estão salvos? E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E por que João chorava muito? Porque João ele foi no futuro, e ele estava com quem? Com Yahushua. Então ele via que ninguém poderia abrir o livro senão Yahushua. Mas se Yahushua não estava lá, significava o quê? Que a crucificação foi inútil e que ele conseguiu errar em alguma coisa. Então João estava chorando por quê? Porque ele também não conseguiria nem sequer olhar para a salvação dele, não existia. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
Então, para ser algo mais tangível, significa que o fim realmente só começou depois que Yahushua veio e venceu a morte. Então, para ser mais sincero ainda, de uma forma muito clara, a primeira trombeta começou com Yahushua. O primeiro selo também, para vocês terem uma ideia, né? Então, a partir de que Yahushua ele venceu a morte, foi daí que abriu o primeiro selo, foi daí que começou a primeira trombeta, basicamente, né? Então, desde Yahushua até agora já tocou várias. E alguém ouviu? Não, porque isso daí não tem nada a ver com o som, né? A trombeta é a voz humana. E olhei, e vi que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, ou seja, Yahushua, como havendo sido morto. Quer dizer o quê? Tinha um cordeiro lá e ele estava o quê? Degolado, basicamente. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Chifres quer dizer o quê? Ele tinha poder e ele tinha entendimento. E como assim ele tinha poder e entendimento? É só vocês lembrarem que Yahushua significa a palavra do Eterno. E como o Eterno ele deu entendimento, então ele deu desde o começo até o final de tudo. E como ele tinha poder desde o começo até o final de tudo. E quer dizer o quê? Quer dizer que o Eterno ele deu entendimento para cada era que o humano vivia. Tinha a era ali, né, da pessoa se arrepender, tinha a era ali dela dar vida, tinha a era ali dela fazer alguma coisa, e para cada uma delas o Eterno dava o quê? O entendimento, o poder. Por exemplo, a época que nós estamos. Estamos na era do Eterno dar o entendimento e a palavra para a pessoa ser arrebatada, ou simplesmente se salva, tanto pelo leito através do arrependimento, como a causa natural quando a pessoa já é obediente, e por fim o arrebatamento. Então isso daqui é o quê? Um chifre e um poder, uma palavra e uma forma de obedecer a palavra. E por fim temos o último chifre e o último selo e o último poder, o último espírito também. Então significa que o Eterno ele tem poder para simplesmente conseguir fazer você dar a vida. E ao mesmo tempo ele tem a palavra para chamar a existência isso juntamente com o espírito, o entendimento. Então aqui você vai entendendo absolutamente tudo. Por isso que através desse canal, se você aplicar com diligência, você vai conseguir dar sim sua vida. Inclusive isso vai se tornar uma tarefa muito fácil quando você se tornar espiritual. Difícil é ainda ser carnal da vida. Aí tem perigo de acabar errando. Mas quanto mais tempo você passa nesse canal, mais baixo se torna essa porcentagem de errar, até que chega em 0. E continuando a leitura, que são 7 espíritos do Eterno enviados a toda a terra. Então você está vendo que conforme vai sendo explicadas as escrituras através do Eterno, ele também está explicando na própria palavra o que está sendo falado nesse canal. Para não achar que é a interpretação humana aqui falando por alto, né? Ai, nossa, eles nem sabem o que está falando. Nossa, selo, entendimento, na onde? Aí fica no arrebatamento, nossa, eles estavam certos. Gente, que loucura. Mas para você ver que tudo aquilo que é falado das escrituras é tirado direto das escrituras. Ninguém precisou ir lá no falso Israel, escavar um buraco ali, achar um crânio e falar, nossa, isso daqui era Moisés. Isso não faz sentido, né? Pessoa que vai ver historiador, né, teólogo, povo que mexe com arqueologia, escavações, sei lá o quê, a pessoa primeiro tem que entender, tipo, por que vocês estão escavando aí? Quem disse que escavando nessa região vocês iam achar alguma coisa? Já é uma coisa a se questionar muito, né? Por exemplo, as escavações onde eles acham crânios de Neandertal ou simplesmente acham partes de dinossauro, tão conservados ou simplesmente ossos. Aí a questão é, quem disse para vocês que se vocês escavassem nessa parte, vocês achariam um crânio de dinossauro? Você está vendo que não tem resposta para isso. Significa que isso pode ter sido implantado, né? Satanás simplesmente fez o quê? Há 2000 anos atrás, ele socou um monte de coisa ali na Terra, ele marcou aquela parte, aí ele chamou uns anjos caídos para nascer nessa terra. Os anjos caindo foi exatamente onde Satanás mandou, né? Aí você vê o mapa do tesouro. E simplesmente falou o quê? Escava essa parte que você vai achar tal coisa e nomeia com esse nome. E daí veio a arqueologia. Simples, né, gente? Se você não conseguir entender isso, olha, vai entender sim. Aqui não tem palavra negativa. Não tem como você ser burro. Pelo menos não aqui. Então aqui você já vai vendo o quê? Mentira em cima de mentira. Big Bang, mentira. Arqueologia, mentira também. Decifrar sei lá o quê? Mentira. Por aí vai. E veio e tomou o livro da destra, da direita, do que estava sentado no trono, no corpo. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Lembrando que prostrar significa prostrar obediência. A quem? Ao cordeiro. E o cordeiro é a palavra. Então significa que prostrar perante o cordeiro significa obedecer a palavra. Tendo todos eles harpas. Harpas são palavras, a sua própria voz. E salvas de ouro cheias de incenso. Salvas de ouro cheias de incenso seria o que então? Pensa, se harpas é a voz da pessoa, o incenso com ouro seria o quê?
Ela falando palavras de ouro, palavras do Eterno. Basicamente isso. Meio que nas escrituras acontece o quê, né? O homem, ele não fala sozinho, ele sempre precisa de algo. Lembra que o homem é árbitro, significa que ele sempre vai inclinar para alguém, sempre vai dar mais favor a alguém, mérito a alguém. Então significa que se você está na palavra, automaticamente você está dando mérito e favor à palavra. Então quem vai falar por você é a palavra. Mas se você não está dentro da palavra, então você está dando favor e mérito a Satanás. Então significa que Satanás vai falar por você. É muito simples quando você lê o livro de Tiago, que já está nesse canal basicamente. E o que acontece? As harpas são as vozes, e o ouro e o incenso é a palavra que sai do Eterno para aquela pessoa. Não que o Eterno está falando, mas o Eterno inspira aquela pessoa a falar a palavra do Eterno. Basicamente isso. Muito simples, né, gente? Pelo amor do Eterno. Se vocês não entenderem isso, realmente a situação tá ficando complicada. Mas nada que um jejum e uma boa oração não resolva. Continuando. Que são as orações dos santos. Então tá vendo aqui que é a explicação, né? O que é a harpa, o que é o ouro e o incenso. É as orações do santo. E como que são as orações do santo? Ou você fala na sua mente ou você abre a boca para falar. Se você orar na sua mente, é o ouro. Agora, se você fala com a sua boca, é o incenso. Porque através da sua boca sai o quê? Vapor, água, né? Da sua boca sai, basicamente, o quê? O gás carbônico. Então você está soltando um vapor, por mais que seja invisível. Então esse é o vapor, né? Sai, tá subindo aí, e por aí vai. É, realmente, aqui a gente também entende de física através do Eterno. E ciências, né? Um pouquinho só. Que ciências é Satanás também, caso vocês não saibam. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. Livro, conhecimento também, para ser mais sincero, né? Para você falar, gente, o que significa livro? Livro significa conhecimento. Digno és de tomar o conhecimento e de abrir os seus selos, ou seja, abrir o selo, né? Abrir aquela geração, dar o entendimento para aquela geração. Na época de Adão e Eva, o entendimento era um para ser salvo. Qual era o entendimento de Adão e Eva? Manter o sacrifício semanal do cordeiro. O Eterno ele pediu um cordeiro como símbolo de sacrifício e continuar. Aquilo dali era uma forma que o Eterno deu para o homem de simbolizar que ele fazia parte do Eterno através dessa obra. No caso, matar um cordeirinho em forma de sacrifício. Então, todos aqueles que matavam um cordeirinho em forma de sacrifício, eles estavam prostrando obediência ao Eterno e simbolizava que eles eram do Eterno. Agora, aqueles que não matavam o cordeirinho, eles não prostravam obediência ao Eterno e não representava que aquela pessoa era do Eterno. Então, o primeiro entendimento que veio nessa terra era: preciso sacrificar para o Eterno para simbolizar que sou dele. Então, através disso, o homem era salvo. Depois ele trouxe outros tipos de entendimento até chegar em Moisés. Através de Moisés você tinha os 10 mandamentos do Eterno e depois tinha as 600 e sei lá quantas leis de Moisés. Então você precisava obedecer os 10 mandamentos e a lei para provar que você era do Eterno. E por fim agora chegou Yahushua. E Yahushua ele está trazendo outra lei, outro entendimento, outro selo, outra era, entendeu? Outra trombeta. E para você representar que você é do Eterno, basicamente você precisa viver espiritualmente. Se você está vivendo em espírito, significa que você é do Eterno. Agora, se não está vivendo em espírito, você não é. Por isso que ficou no arrebatamento. E através do arrebatamento, você vai viver o quê? O dar a vida. Se você der a vida e conseguir, representa que você fez a obra de sacrifício e mostra que você é de quem? Do Eterno. Agora, se você não vai para o sacrifício, não vai lá para o madeiro, basicamente, representa que você não é do Eterno. Entenderam? Sim? Beleza. Então tá vendo, né? Abrir os seus selos. Cada selo é um entendimento. Porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para o Eterno homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Eterno os fizestes reis e sacerdotes. Então tá vendo, né? Todas aquelas pessoas que foram compradas, elas se tornaram reis e sacerdotes para o Eterno. E eles reinarão sobre a terra, reinarão sobre seu corpo. E olhei, e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciães. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Meio que João, ele tá tendo a visão quando ele já tá vendo o fim de tudo, entenderam? Vai chegar uma hora que ele vai voltar no passado para começar a explicar umas coisas. Não ele, mas o Eterno através dele. Mas até agora ele tá vendo o quê? O futuro, tudo lá na frente. Ele tá vendo as pessoas que já foram salvas no arrebatamento, tá vendo as pessoas que já deu a vida e tá vendo os antepassados, basicamente isso. Tá vendo Abraão, tá vendo Adão e Eva, tá vendo eu, basicamente, né, porque eu tô lá. Tá vendo você que tá ouvindo porque você deu a vida, tá vendo todo mundo lá em cima. E por fim ele também viu as pessoas que estavam no mar de vidro, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, ou Messias,
que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Necessariamente não é muito preciso traduzir todas as palavras, não que seja uma questão de tradução, né? Aí vamos lá para o hebraico para entender alguma coisa, não. Quando eu falo tradução, quer dizer o quê? Que o Eterno é que dá a tradução da palavra, ele dá o entendimento do que a palavra significa. As riquezas não está falando a respeito de ouro nem coisa material, mas a riqueza para o Eterno são as pessoas que conseguiram vencer o mundo, a sua carne. E a sabedoria, por aí você já sabe, né? Só lembrar do livro aí de Salomão, né? Que o princípio da sabedoria é temer ao Eterno. E vi toda criatura que está no céu, na terra, ou seja, já entendeu, né? Debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nelas há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre, lembrando que Amém significa assim seja. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi dos 4 animais, que diziam com grande voz de trovão, vem e vê. E olhei, e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então você está vendo aqui que agora ele está dando entendimento do que é selo. E por que quer falar do que entendimento é o selo, né? Selo significa entendimento. Porque ele está falando que saiu um cavalo branco, então significa que tinha alguém montado em cima desse cavalo. É um cavalo, para você ter uma ideia, são demônios. Mais simples, né? E ele está falando que esse cavalo ele tinha um arco, mas ele não tinha flecha, ele não tinha espada, basicamente. Ele só tinha a palavra, mas não para matar a carne. Ele está falando que ele tinha uma coroa, significa que ele tinha um entendimento sobre ele. E ele saiu vitorioso. Então significa que quando esse cavalo ele foi solto no mundo, ele trouxe entendimentos. Mas não entendimentos para salvação, matar a carne. Quer dizer que quando esse cavalo foi solto, ele trouxe a medicina, faculdades, escolas, gírias, costumes, gostos, cursos do mundo. Basicamente, esse cavalo ele trouxe entendimento. Matemática, astrologia, física, quântica, criação de computador, jogos, macumbaria, várias outras coisas referentes a isso ele trouxe, geladeira. Então você vai vendo que quando esse cavalo ele foi solto, ele trouxe algo que ia vencer aquela pessoa. Não tá falando que ia vencer ela na morte, né? Ia vencer ela para matar. Tá falando que Satanás ia trazer um entendimento que ia vencer aquela pessoa a se acomodar com aquele entendimento. Porque o que acontecia? Antes o homem vivia à base da selva, floresta. Ele tinha o seu próprio canto, sua própria fazendinha ali. Aí Satanás trouxe o cavalo branco, que no caso ele trouxe a primeira revolução industrial. Trouxe a primeira cidade. Da primeira cidade, depois trouxe as revoluções, que veio internet, energia, Primeira e Segunda Guerra Mundial e várias outras coisas que você vai entendendo. Carros, TVs, jogos. E disso ele trouxe um entendimento que venceu aquele homem do campo a ele escolher ir para uma dessas fábricas e morar numa dessas cidades. E por fim ele foi trazendo mais coisas que cada vez mais o homem é vencido. Então você vê que esse cavalo está atuando até hoje. Para vocês verem como esse cavalo é tão real, significa que você não consegue ter um bom emprego se você não tiver um papel que diz que você fez tal coisa. Ou seja, um diploma dita a sua vida. Você pode ser uma pessoa que tem 1 bilhão de QI. Se você não tiver um papelzinho, você não vale nada. Para você ver como que o entendimento que Satanás trouxe está te vencendo por causa de uma folhinha que está escrito Diplomacia de Advocacia. Aí a pessoa ela tem um monte de coisa que ela sabe de advogado, mas ela não pode exercer esse papel porque não tem um diploma. Aí a pessoa que tem diploma é um Zé Mané, porque ela basicamente estudou só para ganhar um papel. Não foi nem para aprender nada, era só para passar ali. Aí você pede para ela fazer um discurso, alguma coisa do tipo, ela não consegue porque ela só estudou o básico. É que nem advogado, como já foi falado algumas vezes. A pessoa estuda a lei, ensina a lei, e ela é a primeira a quebrar a lei. Não só advogados, mas também os que defendem os casos, os juízes e por aí vai. Você vê que a pessoa ela estuda tanto para simplesmente ir lá e quebrar. Ou uma pessoa que ela é professor, né, podemos dizer assim, de habilitação de carro. Aí a própria pessoa que ela deveria, em tese, saber tudo, é a primeira a quebrar alguma regra. Ou seja, a pessoa não sabe nada. Ela basicamente só fez aquilo para ganhar um diploma, algo, um entendimento falsificado. Então você vê que o primeiro selo foi o quê? Entendimento mais expansivo,
algo que abrange mais pessoas. Aí vem o entendimento do TikTok, faz uma dancinha aí pra mostrar que você é retardado pra receber $2. Basicamente isso. Depois veio o que? O entendimento do Instagram. Se mostra aí pra todo mundo pra mostrar que seu corpo é incrível. E acabou, né? Vai no Instagram aí e fica mostrando a sua vida perfeita que não é. Depois veio o Twitter. Vamos comentar e criticar a vida de todo mundo. Aí depois veio o YouTube, né? Vamos ver a vlogger, vamos trazer um monte de coisa inútil aqui e já era. Aí veio o que? A Twitch. Vamos fazer live pra pessoa perder o tempo dela aqui comigo. Então você vê que Satanás ele trouxe vários tipos de entendimento e com frequências diferentes. Aí a pessoa que ela não é desperta, né, nem acordada, ela cai. Aí depois ele trouxe o quê? Vamos agora trazer o entendimento dos Illuminates, né? Aí vamos trazer umas pessoas especiais aqui que elas têm estudos elevados que ninguém sabe nada e que eles vão começar a contar a mentira, como dizem, do sistema aí. Aí vai trazer os Illuminates, as bestas, a pirâmide de um olho só, vai trazer os banqueiros, as 13 famílias mais ricas do mundo, e vai trazer os Rothschilds, né, como dizem, os maçons, vai trazer uns clubes aí, né, a Rosa Cruz e por aí vai. Ele vai começar a falar um monte de coisa. Agora ele trouxe mais outros entendimentos novos, né? Red Pill, Blue Pill, Beta, Alpha, né? Tá acontecendo aí. Tá trazendo as feministas, né? Tá trazendo o inverno das mulheres, né? Que agora elas não conseguem mais se casar e tá cheio de gato em casa. Tá trazendo vários tipos de entendimento e as pessoas estão sendo dominadas por ela. Por isso que fala, saiu vitorioso e venceu para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. Então você tá vendo que João tá vindo lá de cima já, né? O que tá acontecendo aqui embaixo. E saiu outro cavalo, vermelho. Vermelho significa sangue, e sangue, entendimento. Ou vermelho, entendimento. Então quer dizer que o vermelho já está colaborando com o cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele foi dado a que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Aqui ele está tanto falando sobre a palavra como necessariamente o mundo inteiro. Não está falando de guerra mundial, não. Ele está falando que as pessoas elas iam começar a matar umas às outras com palavras. Vinha alguém com o entendimento errado da palavra, ensinava para o próximo vivia o entendimento errado e morria. As escrituras diz o quê? Todo aquele que ama e pratica a mentira, a sua parte é no lago de fogo. Então, quando uma pessoa ela tem um entendimento errado, porque amar significa obedecer, quando ela obedece um entendimento errado e ela ensina aos outros, ela automaticamente está matando a si próprio e matando os outros. Então, eu vi alguém com um entendimento de medicina. Aí ensinava que aquela pessoa, quando ela está doente, ela precisa se encher de pílulas mágicas que vão curar ela sem precisar fazer nada. Aí as pílulas mágicas, quando você vai ler a búlula, dá câncer, dá um monte de problema, ou seja, cura numa parte para dar defeito na outra. Então aí você vai ver nos entendimentos satânicos que veio no mundo e as pessoas foram engolindo como se não fosse nada. Como é que você toma um negócio que se chama remédio? Remédio vem de remediar, não quer dizer corrigir. É tipo você pegar um problema e você retardar ele, né? Sabe que o problema é muito maior, mas você fica comprimindo o problema até que uma hora ele explode e simplesmente acaba com todo mundo. Isso quer dizer o quê? É só você se lembrar de uma barragem. Ela tá lá barrando a água. Se não reparar aquilo dali, vai fazer tanta pressão que uma hora vai explodir aquela barragem e vai matar quem tá lá embaixo. É basicamente isso. Então a pessoa tá vendo que aquela barragem tem um problema e tem que ficar reparando. Tá retardando o problema, né? E se não reparar o problema, ela vai explodir em quem tá lá embaixo. É isso que está acontecendo. Esse vermelho que está junto com o cavalo branco, ele trouxe palavras que estavam matando as outras pessoas. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que diziam, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Você tá falando de dinheiro? De marca da besta? Comprar pão? Não, tá tudo errado isso daí. Dinheiro significa tempo. Então, vamos reler aqui, né? Que ele tá falando o quê? Uma medida de trigo por um dinheiro. Trigo é a palavra. Então ele quer dizer o quê? Uma medida de palavra, uma medida de verdade por um espaço de tempo. Cevada é a mentira. Então, 3 medidas de mentira ou 3 partes de tempo por mentira. Quer dizer o quê? Que o Eterno ele trouxe a verdade, mas a verdade ficou pouco tempo. E depois Satanás ele trouxe 3 medidas de mentira por um espaço gigantesco de tempo. E está falando que não danifiques o azeite é a palavra, e o vinho é o entendimento. Então ele está falando, não danifique a Bíblia e nem o entendimento que contém dentro da Bíblia.
Isso quer dizer o quê? Satanás ele sabia que ele não podia danificar o azeite e o vinho, mas ele sabia que ele poderia trocar algumas palavras, colocar uns versículos, uns capítulos, e por fim levantar lá no começo de novo o cavalo branco, trazendo quem? Os homens do púlpito, as congregações. E o que acontecia com a congregação? A congregação era como se fosse um espaço VIP que só entrava lá quem tinha o quê? O entendimento deles. E o que acontecia? Você só lia a Bíblia se estivesse lá dentro. A Bíblia acabou se tornando parte de uma congregação. Os pastores, como dizem, os homens do púlpito, se tornaram donos da verdade e donos das escrituras. Então, qualquer pessoa que não fizesse parte de uma congregação não pode ler a Bíblia, basicamente isso. Porque é uma pessoa que nem sequer vai numa congregação. Se ela falar do Eterno, já começa a perguntar de que congregação você faz parte. Então quer dizer que não pode ler a Bíblia sozinha em casa? Aí a pessoa, ela é o quê? É satanista e está lendo a Bíblia. De que congregação você faz parte? Ou, por que você está lendo a Bíblia? Você obedece Satanás. Então quer dizer que só pode um tipo de pessoa ler a Bíblia? Então você vai vendo que Satanás ele pegou esse espaço que ele tinha de mentira e ele aproveitou muito bem. E ele trouxe o quê? Livro cortado, dividido, ele trouxe o espírito de RAM para ninguém ler direito. Ele basicamente condicionou a mente de todo mundo, onde você só pode estudar quando está num certo lugar. É que nem escola, né? Você só estuda porque está dentro da escola. Para de ir para a escola, para de estudar. Realmente, a própria escola condicionou o homem a estudar somente quando ele está dentro de algum âmbito. E quando ele sai de lá, dessa instância, basicamente ele perde o propósito. A escola você estuda geografia, matemática, português, ciências, geografia, não sei se eu já falei, mas geografia, artes e várias outras coisas. E outros nomes aí que não me importam, né? Ensina até inglês. Como se inglês fosse realmente ajudar, né? Um inglês bem porcaria. Aí quando a pessoa ela termina a escola lá para estudar matemática, para de estudar português, para de estudar geografia, artes. Aí ela só volta a estudar porque vai fazer um curso, vai o quê? Fazer uma faculdade. Depois da faculdade vai o quê? Um Senai da vida, né? E quando ele termina isso, eles acham um emprego. E do emprego eles param o quê? De estudar. E esse é o caso de muita gente. Então, basicamente, o mundo e a vida está ensinando que você só pode estudar quando você está dentro de alguma coisa ou com vocação para alguma coisa. E se tem uma pessoa que não está estudando para algo, ela basicamente está o quê? Inútil, né? Sai daí. Então, você está vendo? Uma medida de trigo por um dinheiro. Uma verdade por espaço de tempo. E 3 medidas de cevada por um dinheiro. 3 partes de mentira por um espaço de tempo. E não danifiqueis o azeite nem o vinho. Não danifique a palavra, né, as escrituras, e nem tampouco o entendimento que contém dentro da palavra. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e vi um cavalo verde, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, já é o próprio Satanás. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com palavra, com fome, sem a palavra, com pestes, os demônios, e com as feras da terra, os demônios. Quer dizer o quê? Quando chegou a apostasia de vez com tudo, né, onde simplesmente implementou um monte de congregação, realmente aqui tá falando da congregação, porque quem não tá na escritura já tá morto, né? Então, quem pelo menos era para estar revivendo é aqueles que faziam parte das congregações. Então, quem estava na congregação, em tese, era para estar vivo, mas está mais morto ainda, né? Tá 2 vezes morto. Então Satanás trouxe o quê? A espada, a palavra. Literalmente, Satanás usou as escrituras para enganar o homem. Como? Com a teologia, com um pulo de versículos e basicamente com a falta de entendimento. A pessoa acha o quê? Eu faço da congregação, então em tese eu já estou salvo. Eu leio a Bíblia sozinho em casa, então em tese eu já estou salvo. Eu jejuo muito, então em tese eu já estou salvo. Eu oro demais, em tese eu já estou salvo. Uma vez eu vi num comentário onde o cara ele falava exatamente assim, né? De que ele jejuava uma vez por semana, que ele passava às vezes 6 horas, 8 ou 24 horas jejuando. Aí ele colocou um versículo solto. Aí eu fiquei raciocinando, nossa, que cara burro. Porque em outras palavras, quer dizer que ele guarda um dia para o Eterno para jejuar, e os outros dias ele faz o quê? Absolutamente nada. E pasmem, né? Diga-se de passagem. Ele simplesmente está apostando que passar 24 horas jejuando vai salvar ele. Ou seja, esse daí nem sabe nada. E ele colocava aquele versículo de Marcos que fala que só expulsa demônio com jejum e oração. Aí ele está entendendo o quê? Bom, se eu jejuar durante 24 horas, o jejum vai expulsar por mim Satanás. Gente, como que esse cara é burro desse jeito? Não, me perdoe, mas eu precisei falar isso. Um desabafo quase, porque a pessoa que ela confia no jejum, ela não sabe o que está fazendo. Ela nem entendeu o que é jejum, ela nem sabe para que isso. Dá para dizer assim que uma pessoa que ela jejua tipo muito, ela não sabe por que está jejuando.
Porque necessariamente você não precisa fazer um jejum severo de 72 horas quando você está jejuando com um propósito. Aí a pessoa está fazendo o quê? Jejum de 3 dias à toa. Porque o Eterno vai dar um entendimento só, ele não vai dar 50 entendimentos, é um. Então significa que você não precisa fazer um jejum tão grande. Mas é o que acontece, a pessoa ela deposita o quê? A confiança dela no jejum. E simplesmente esquece de orar. Porque é da oração que o Eterno dá o entendimento. Então, quanto mais você ora, mais entendimento ele dá. Mas se a pessoa só está jejuando e lendo a Bíblia, ela vai entender o que disso? Nada, né? Agora, se ela está jejuando, mas através disso ela está orando para o Eterno dar o entendimento, aí ele vai falar para a pessoa o que ela precisa ler. Não simplesmente só pegar as escrituras e ler aqui do nada. Aí vai ver a pessoa tá com um problema e tá lendo o quê? Marcos. Sendo que o problema dela ela tá lá em Gênesis, né? Através de Gênesis que ela teria o entendimento de como resolver o problema dela. Só que ela tá procurando soluções da resposta dela no livro errado. É isso que acontece. Aí ela faz o quê? Bom, vou jejuar aqui vários dias para matar a tentação aqui, sendo que nunca matou e nem sequer venceu. Só simplesmente parou, Satanás enganou ela. Aí depois de um tempo que a pessoa acha que já tá vitoriosa, aí Satanás vem com a tentação de novo e ela vai lá e cai. Aí faz o quê? Bom, vamos voltar pro jejum aqui de novo, né? Começar a se matar aqui no jejum pra tirar a vontade e simplesmente esquecer que o erro ainda tá lá. É isso que tá falando. Que Satanás ele veio com a espada, enganou as pessoas usando a palavra do Eterno, ensinou tudo errado. Depois veio com a fome, por quê? Porque em vez da pessoa estar alimentando a alma dela, tá alimentando com nada, né? Se alimenta com a palavra do homem, a palavra do homem não pode salvar ninguém. Com peste, o próprio demônio dentro da pessoa ali, o demônio é a enfermidade. E depois com as feras da terra, o próprio anjo caído aqui na terra, ou depois do arrebatamento, literalmente as feras lá fora. Então você vê como que Satanás, basicamente, né, numa passagem, mostrou toda a verdade aqui. E por que que ninguém entendia isso? Porque todo mundo lia com entendimento satânico. Quer dizer o quê? Todo mundo lia embasado no espírito, lembrando que o espírito é o entendimento. A pessoa lia as escrituras, ela não lia para ela lia com o intuito de ensinar outras pessoas. Por exemplo, o que nós estamos lendo agora, nós, eu digo todos nós, é mais referido a vocês, porque querendo ou não, vocês não leram para vocês. Então, outras pessoas, através do Eterno, tá lendo para vocês. Então, querendo ou não, é um espírito sendo passado para vocês, um espírito desse entendimento. Mas agora a pessoa, ela tem a chance de ser arrebatada e tá lendo para os outros, sendo que ela nem sequer obedece direito. Muita loucura. Já ia chamar seja de burro, mas é mais loucura mesmo, porque a pessoa ela tem discernimento de pelo menos ir ler. Só que a loucura dela é que ela não tá lendo para ela, tá lendo para os outros. Aí é um dos jeitos que Satanás engana. Tá enganando com a leitura, com a palavra, e tá deixando a alma dela em falta, com fome. E por fim, a peste, que é Satanás, a doença, tá lá dentro. E como Satanás está lá dentro, vai engajar ela a ficar no arrebatamento. E por fim, ela vai morrer pelas feras que estão lá fora. Então, uma passagem revelou tudo. E se alguém ouvisse isso e entendesse, simplesmente estaria sendo conduzido ao arrebatamento com muita velocidade. A pessoa ia começar a disparar na corrida. Mas como a gente sabe que ninguém vai ver nem sequer 2% desse áudio aqui, né? Então a gente espera lá depois do arrebatamento. A gente porque, querendo ou não, vamos estar lá em cima vendo vocês aqui embaixo. Se é que a gente vai ver mesmo, né? Será? Bom, fica a dúvida. Talvez lá em cima a gente nem queira saber o resultado disso, né? A gente, vocês, né, vão ficar embaixo. Porque quem tá lá em cima vai realmente saber se vai querer assistir vocês aí embaixo, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à obediência à palavra do Eterno. E por amor, amor significa obediência, do testemunho que deram. E que testemunho que deram foi esse? Morrendo. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui ele está fazendo um questionamento, né? De que a pessoa ela ficou no arrebatamento, Satanás torturou, ela morreu e foi lá para cima. Ou seja, ela está lá em cima já. E de lá de cima ela está esperando o Senhor simplesmente vir vingar a causa dela. Porque as escrituras falam que a vingança é minha. Não estou falando eu. Está escrito que a vingança é minha. Minha de quem? Do Eterno. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Compridas vestes brancas são as obras que a pessoa praticou. E foi legítimo que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número de seus conservos. Os conservos são os anjos. E os seus irmãos, literalmente vocês, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui ele está falando de duas questões simples, antes e pós-arrebatamento. Antes são aquelas pessoas que morreram para a carne. Quando a pessoa ela vive espiritualmente, significa que ela não vive vontade, desejo, pensamento,
não vive absolutamente nada e nem sequer seus sentimentos. Ela vive unicamente a vontade do Eterno. Porque nas Escrituras fala o quê? Em Romanos, que a gente já leu, de que todo aquele que é do Eterno é conduzido pelo Espírito do Eterno. E se a pessoa é conduzida pelo Espírito do Eterno, significa que ele nunca vai conduzir a pessoa para o erro. Não é como se do nada uma pessoa que diz ser do Eterno vai estar lá xingando do nada. Então ela não é. Porque o Eterno não leva a pessoa para o erro. E também em Romanos está escrito que todo aquele que nele crê não será confundido. Então, do nada, a pessoa que crê, né, no caso deveria ser obediente, está sendo conduzido pelo Eterno, está fazendo erro. Então você vê a loucura. Então quem já nasceu de novo significa que é totalmente dirigido pela vontade do Eterno. E por estar sendo dirigido pela vontade do Eterno, não comete erros, porque o Eterno não deixa a pessoa errar. Ele dá o entendimento para a pessoa antes que ela faça alguma coisa errada. Porque com o entendimento a pessoa toma a decisão certa, por exemplo, uma conta de matemática. Se você não sabe ou não tem o entendimento de como efetuar aquela conta, vai errar sempre. Mas quando você tem o entendimento da conta, de como resolver aquela conta, automaticamente é impossível que você erre. A menos que você faça sem prestar atenção, mas na tese é para você não errar. Então, quem nasceu espiritualmente significa que tem entendimento de como vencer Satanás. Então tá lá em cima também. Só que agora clamando a vingança, porque os que estão lá em cima podem estar vendo as pessoas que estão aqui embaixo. Então eles estão rogando por aquelas pessoas que estão aqui embaixo sofrendo. E os que deram a vida foram levados para cima. E eles também estão rogando lá em cima pelas pessoas que estão aqui embaixo e por eles próprios, para que o Eterno venha julgar a causa deles. E havendo aberto o sexto selo, ou sexto entendimento, olhei, e houve um grande tremor de terra, e o céu tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então você vê que realmente o arrebatamento é no sexto selo, mas no sétimo. Como assim? Que loucura é essa? É 6 ou 7? Nós estamos no sexto. Mas quando der o sétimo, é aí que o arrebatamento acontece. Por que acontece? Porque o sétimo é o último estágio, então significa que Satanás já não está mais oculto, mas ele vai começar a infligir o que quer aqui nessa terra. Desde o sexto até o 1, Satanás estava oculto. Do sétimo para cá, agora ele está visível. Então ele está falando o quê? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e vi que houve um grande tremor de terra. O grande tremor de terra não tem nada a ver com arrebatamento também. Tem a ver com as pessoas correndo aí que nem loucas. E o sol tornou-se negro como saco de silício. Quer dizer o quê? Essas pessoas correndo que nem malucas, que no caso é o que vocês experimentaram lá fora, é que agora ninguém mais tem entendimento da palavra no esse canal. E a lua tornou-se como sangue. Agora significa que o novo entendimento da terra é sangue. Significa o quê? Que para você ser salvo, você tem sim que derramar sangue nessa terra. Literalmente. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um forte vento. E por que agora está falando que nós estamos no sexto? Porque o sexto também é representado pelo Messias. Porque quando o Messias ele foi lá nas alturas, ele mandou Satanás aqui para baixo. Então antes Satanás ficava lá nos lugares celestiais também, ficava lá no céu. Não tem na parte do livro de Jó, onde fala que Satanás vai até o trono do Eterno? Então significa que antes Satanás ele tinha acesso ao céu sim. Quando o Messias veio e foi crucificado e derramou seu sangue e simplesmente venceu a morte, foi daí que Satanás ele foi derrubado do céu aqui na terra. Simples, né? Por isso que fala que as estrelas, os demônios, foram lançados na terra. Então ele está representando Yahushua, quando Yahushua derrubou o demônio aqui na terra, ele começou a criar seu reino aqui de novo. A ferida de morte é a primeira. E agora ele também está representando no sétimo, que no caso é o que vocês estão vendo lá fora. Literalmente um bando de demônios lá fora gritando que querem comer a carne de vocês. Se é que eles estão falando isso, né? Estão falando coisas mais pesadas do que quero comer sua carne. E quando ele fala sobre a terra, está falando o quê? A terra é a pessoa. Então, os demônios caíram sobre as pessoas, tanto dentro como literalmente em cima. Dentro, antes do arrebatamento, e em cima, pós-arrebatamento, que no caso é o quê? Tá matando. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um forte vento. O forte vento aqui é o Eterno falando, desce. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Agora sim tá falando do arrebatamento. O livro que se enrola, ele tá falando de um pergaminho. Um pergaminho você abre e fecha. Só que quem é o livro são as pessoas que têm a palavra, tem o Espírito Santo. Lembra lá no começo que estava falando que no trono tinha um livrinho escrito por dentro e por fora? E foi falado que o livrinho era o Espírito Santo e Yahushua? Então significa que todas aquelas pessoas que têm Yahushua ou têm o Espírito Santo, eles também fazem parte desse livro.
E quando esse livro for arrancado da terra, no caso se enrolar para cima, então é aí que o arrebatamento acontece. Então você que está ouvindo, pelo menos até que antes do arrebatamento, você precisa obedecer tudo aquilo que sabe. E se for possível, até mesmo, né, se batizar com o Espírito Santo. E toma cuidado para você não aceitar qualquer espírito achando que é o Espírito Santo, viu? Porque se você aceitar um espírito da enganação, aí você tá lascado, basicamente. Vai ficar de qualquer jeito no arrebatamento. Isso porque confiou em qualquer pessoa e não foi investigar as fontes. E quem está ouvindo depois do arrebatamento não tem como mais buscar o Espírito Santo, e o que você pode fazer é realmente ficar por esse canal, porque é esse canal que vai te ajudar a conduzir a salvação. Lembrando que tudo que é falado nesse canal aqui é como se fosse uma base, viu? Uma base bem grande, mas uma base. Então significa que o real entendimento quem vai dar na hora é o Eterno. O Eterno vai dar o entendimento de como dar a vida. O Eterno vai dar o entendimento lá fora de como vencer Satanás. O Eterno vai dar o entendimento lá fora de como vencer a tortura. O Eterno vai dar o entendimento de como vencer o óculos. O Eterno vai dar o entendimento de como vencer o jogo dentro do óculos. Estão entendendo? É o Eterno que vai dar o entendimento. Aqui é como se fosse só a base do que vocês precisam fazer. O resto é ele quem vai dar. Continuando. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Montes e ilhas são Satanás também, e também são as pessoas. Por quê? Bom, só lembrar do livro sendo levado, né? E o monte seria o quê? Algum edifício, alguma palavra, alguma edificação levantada ou pelo Eterno ou por Satanás. E as ilhas, as pessoas ali também. Ou os demônios. Então quer dizer que as pessoas que forem arrebatadas, o monte que estava aqui, que era o entendimento para arrebatamento, vai ser removido. Agora vai começar outro monte, que no caso é esse canal. E as ilhas, igualmente. Estavam reunidas ali perto de alguma coisa, agora está se mexendo para outro lugar. E agora também é Satanás. Satanás tinha um monte aqui nessa terra, ele tinha um entendimento que governava todo mundo. Deu arrebatamento, o monte dele caiu por terra, todo mundo viu a mentira. E as ilhas, que também são Satanás, que elas ficam em volta das águas, que as águas são as pessoas, também foi removido do seu lugar, as pessoas estão vendo. Quer dizer o quê? A ilha estava em volta das pessoas, no caso o mar. E quando deu o arrebatamento, o demônio saiu para fora. E os reis da terra são as pessoas que têm a palavra. Os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aqui já está falando diretamente do canal. Tá falando que grande, rico, pobre, feio, bonito, aleijado, sei lá mais quem, foi realmente se alojar na rocha, na palavra. Mas que palavra? O canal. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. E aqui é realmente a pessoa, depois que ela teve todo esse entendimento, se tornou espiritual, começando a rogar ao Eterno para que a tortura dele seja logo, para que ele não acabe se atrasando no processo e simplesmente vendo a volta de Yahushua. E quem vê a volta de Yahushua tá muito mal. Isso por quê? Porque a pessoa tem o quê? Ah, vai durar 3 anos e meio, isso é fácil. Só que o calendário que você usa não tá com a data certa. Então você não sabe em que ano e nem que época você tá. Vai ver e a Rússia volta no meio do ano. Mas como assim voltou no meio do ano? Tá faltando tempo ainda. Isso porque o calendário que você usa é o calendário solar e esse calendário tá errado. Então você precisa se encher da palavra, mas ao mesmo tempo você também não pode demorar demais. Para que não ocorra que na hora que você for dar a vida é a hora que a Rússia tá voltando. Porque você teve todo esse tempo, né, 3 anos e meio, e simplesmente não fez nada. Se é que é 3 anos e meio, né? Então você teve esse tempo todo e simplesmente não fez nada. Aí você vai ter que começar o quê? Senhor, termina logo isso daqui para que não ocorra eu ver a volta de Yahushua nas nuvens para que eu não seja condenado. Porque o Senhor tá vendo que eu tenho condições de dar vida e simplesmente o demônio veio para me matar. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Então aqui ele está fazendo uma pergunta também. Só que ao mesmo tempo ele está falando do grande dia do Cordeiro. Não está falando de arrebatamento. As pessoas têm o costume, que já foi dito nesse canal, de simplesmente pegar o dia do arrebatamento e misturar com o dia do Senhor. Sendo que essa pessoa ela não consegue analisar nada. Ela nem sequer lê as escrituras, nunca foi ler Joel, nunca foi ler Sonfonias, nem sequer Zacarias também, nunca foi ler absolutamente nada. Ela se baseia em versículos soltos. E por ela estar se baseando em versículos soltos, ela tem um entendimento satânico. Aí fica falando que o dia do Senhor e o dia do arrebatamento é o mesmo dia. Quer dizer o quê? Vamos passar pela tribulação, como eles dizem, e simplesmente a besta vai aparecer do além, porque não tem besta nenhuma. Para você ver como que as pessoas elas são diferentes. O próprio João está falando que é um espírito, que o espírito já veio e está falando que muitas pessoas se tornaram anti-messias, anti-cordeiro, anti-palavra, anti-Yahushua. E estão esperando um homem dizer aí que ele é o anticristo. Ou seja, a pessoa não lê a palavra.
Porque só desse fato você já conseguiria entender que não vai ter marca da besta, como eu disse, né? Um carimbo na testa, um chip, nem nada. Então a pessoa ela não lê as escrituras, ela se baseia em versículos isolados, e quando alguém traz a verdade, ela não aceita porque ela não quer saber que está errado. E por fim, ela adota essa ideia dos demônios, né? Lembra da grande espada, a palavra? E vive essa ideia fraudulenta, aonde basicamente o dia do Senhor é o dia do arrebatamento. Aí ela vai ficar na tribulação, vai sobreviver, sabe nem como, né? E simplesmente ela vai ficar viva para ver Yahushua voltar nas nuvens. E outros, mais ousados ainda, dizem que a pessoa não vai nem sequer precisar passar pela tribulação, né? Não vai nem sequer passar pela tortura. A pessoa ficou no arrebatamento e nem precisa passar pela tortura para ser salvo. Essa pessoa aí também nem sabe o que está fazendo. Para você ver, o homem, quando ele não tem o entendimento do eterno, ele consegue ser pior do que um animal. Dizem que um elefante ele é muito inteligente ou simplesmente um golfinho é inteligente. Mas você consegue ver que um animal, de qualquer forma, do mais burro ao mais inteligente, consegue ser melhor do que os humanos. Isso porque, querendo ou não, os animais eles estão em contatos com quem? Com o eterno. Por mais que eles não sejam tão conscientes assim, eles estão em contato com o eterno. Então os animais se tornam mais inteligentes do que o homem. É ver loucura, né? Um animal que tem o eterno é mais inteligente do que um humano que consegue pensar por si próprio. Que loucura, não deveria ser invertido? Você vê, né? É só vocês verem o tanto de animais que tem por aí. Basicamente, o Eterno consegue alimentar cada um deles, né?